Mais uma vez na tentativa ao vivo, essa é a nossa sexta edição das lives entrevistando os pré-candidatos a prefeito de Viçosa. Para a noite de hoje, nosso sexto entrevistado, Antônio Elias Cardoso Twin, ele antecedido pela vereadora Brenda Santonioni, pelo vereador Sávio José, conosco também esteve o vereador Carlitos Alves, Doutor Omar e Evandro Martino. E hoje aí, chegando ao número de 6 bate-papos, temos a honra de bater um papo com Antônio Elias Cardoso Twin. Peço desculpa pelos atrasos e vamos tentar aqui avançar da melhor maneira possível neste bate-papo, ver se o nosso entrevistado já está conosco para poder convidá-lo. Ainda não chegou, é hora então de agradecer ao Café Universitário, a Loja Melódica, conosco a Viçosa Beer, também a Açougue São Geraldo, Artesania e JM Importações, parceiros de maior grandeza, para que a gente tenha esses momentos de politização, de bate-papo, com os nossos pré-candidatos à Prefeitura de Viçosa nesse biênio 2021 a 2024. Estou aguardando aqui o nosso entrevistado, localizei ele e vamos ouvir alguns sinais positivos. Parece que tem uma imagem melhor nessa nova tentativa. Procede, Antônio Elias Twin, boa noite, agora a coisa vai. Tá melhor um pouco. Boa noite, ótimo, a imagem boa agora. Imagem boa, é Deus abençoando os trabalhos. Deus abençoando. Não vamos perder tempo, já 9h23. Aqui é uma hora de bate-papo. Na hora que apareceu o reloginho para você aí, é sinal de que estamos finalizando. E a intenção maior desse projeto é politizar, é levar conhecimento da nossa população, aqueles que almejam ou pleiteiam um cargo a prefeito numa instância ainda de pré-candidatos. E você, Antônio Elias, já com 2 mandatos na Câmara de Viçosa, com a dedicação de anos ao município, vem pleiteando aí uma candidatura ao Poder Executivo. A gente, para manter aqui o nosso tratamento, então vou retirar os comentários e vamos dar início ao nosso bate-papo, mais uma vez agradecendo a Viçosa Beer, a Artesania, Loja Melódica, Café Universitário, JM Importações e o Açougue São Geraldo. Mais uma vez, boa noite. Iniciamos com a pergunta já categórica: quem é Antônio Elias Cardoso, o querido Twin de São José do Triunfo? Boa noite, Geraldão. Boa noite a todos que estão nos assistindo aí, a live. Antônio Elias é casado, morador de São José do Triunfo, pai de 2 filhos, e aí há mais de 20 anos na vida pública, viçosense de coração, e conhece todas as necessidades aí, todos os problemas da cidade de Viçosa, justamente por estar há mais de 20 anos na vida pública. E nós estamos preparados, Geraldão, para assumir essa pré-candidatura aí de prefeito, e Deus abençoar, sendo eleito, nós vamos fazer um excelente trabalho para Viçosa. Antônio Elias iniciou a sua vida pública de auxiliar de serviço na Prefeitura Municipal em 1997 com Antônio Scheck, ainda o Tunin Scheck. Fui candidato pela primeira vez, e ali eu, depois da morte de Tunin Scheck, assumi também um cargo na administração de Fernando Santana, e depois eu fui diretor financeiro do IMAS, fui chefe de habitação, trabalhei na ouvidoria do município e, enfim, assumi vários cargos dentro da administração pública, trabalhei como chefe de habitação por 2 mandatos, e hoje 2 mandatos de vereador, e hoje estou como presidente da Câmara. Então, assim, me sinto muito preparado para assumir esse posto de ser prefeito de Viçosa. Agora, digamos que momentos adversos, ainda mais adversos. A coisa pública não é simples e há um agravo
em virtude da pandemia, consequentemente a receita caindo, a economia local se enfraquecendo, se fragilizando. Antônio Elias se diz preparado, caso eleito 1º de janeiro de 2021, qual seria o seu primeiro ato na Prefeitura Municipal de Viçosa? Então, Geraldão, nós sendo eleito, já logo após as eleições, nós já vamos estar preparando a nossa transição de governo. E nessa transição de governo, nós já vamos estar criando uma diretoria de captação de recursos. Que aí nós vamos estar organizando uma equipe, essa equipe conhecendo toda a realidade do município e também da administração pública, todas as suas necessidades, o que tem que se resolver imediato. Sabemos também que, após essa pandemia, com a crise que vai ser implantada no município de Viçosa, que já está instalada no município de Viçosa, nós temos que ter ações imediatas, e essa equipe ela vai já sair na frente, nós vamos sair na frente de várias cidades para estar captando esses recursos, tanto do governo federal, do governo estadual, da iniciativa privada. Nós vamos trabalhar muito o nosso mandato com os empresários em Viçosa, porque é um momento de crise, é um momento que nós temos que estar buscando soluções até para gerar mais emprego no município. Então, enfim, nós vamos fazer esse trabalho de captação de recursos. Isso nós vamos fazer tudo dentro daquele processo de transição de governo. Agora vejo sangue nos olhos, como diz na linguagem popular, disponibilidade, intenção, confiança dentro de um projeto maior à Prefeitura de Viçosa. Mas, quase que refazendo a pergunta, não é um banho de água fria, um banho de água gelada, assumir uma prefeitura num período de pandemia? O desafio não vai se ampliar demais, não? Que consideração você tem? Então, Geraldo, nós sabemos do desafio. E é por isso que eu estou colocando meu nome, justamente pela experiência que eu tenho, de conhecer as dificuldades de Viçosa, conhecer a população. Eu acho que nós vamos trabalhar, nós vamos adotar medidas aí que, com certeza, nós vamos estar valorizando a vida. A nossa gestão ela vai ser muito voltada para o desenvolvimento humano, e com isso nós vamos ter um diálogo aberto com todas as instituições de ensino, de tecnologia e ciência do município. Nós vamos voltar a administração todinha voltada para o ser humano. Com isso, nós vamos estar buscando, através dessa diretoria de captação de recursos, soluções e ferramentas positivas que venham atrair, de repente, fornecedores para Viçosa. Nós vamos investir em todas as empresas locais, principalmente as que estão sendo mais atingidas com essa pandemia, com essa crise, que nós sabemos aí que tem várias empresas que estão fechadas, estão demitindo, e nós queremos retomar toda essa economia voltada para esses pequenos empresários que estão sendo prejudicados nesse momento. Com isso, nós vamos buscar soluções, e as soluções tá dentro das instituições de ensino, tanto pública federal como as particulares. Vamos capacitar a nossa administração para nós estarmos sendo aí um canal de ferramenta para estar ajudando, com certeza, a população de Viçosa. Com certeza aí nós vamos estar investindo em muitos programas sociais, fortalecimento dos conselhos municipais nesse momento de crise vai ser muito importante, porque nós vamos criar várias ações no município de captação de recursos. Aí nós vamos investir em cursos profissionalizantes, nós vamos criar cursinhos municipais pré-ENEM, para que nós possamos voltar favorecer as pessoas mais carentes do nosso município, para estar tendo direito de igualdade, para estar competindo uma vaga na universidade pública. Então, enfim, nós vamos buscar várias ações, Geraldão, no meio privado, junto com as nossas instituições de ensino, para nós sanar essa crise que vai ser implantada aí, que está instalada já no nosso município de Viçosa. Falando de crise econômica, cada programa recebe vários questionamentos de internautas, de seguidores. Em alguns momentos é utilizado também de questionamentos de profissionais da imprensa. E, mediante a sua fala, vem muito a calhar o questionamento feito pelo Enio Guilhermino. Ele é advogado, ele é do ramo também de eventos, e ele entende o arranjo municipal voltado para a realização de eventos de várias naturezas
como sendo uma fonte de trazer recursos para a cidade, de trazer dinheiro para circular moeda e gerar emprego. E a pergunta dele é a seguinte: Viçosa é uma cidade que normalmente possui muita movimentação com eventos, sejam eles culturais, gastronômicos, acadêmicos, esportivos, festivos, dentre outros. Diante desse cenário epidemiológico, bem como o cenário econômico, qual é a sua posição para a questão da realização de eventos na cidade nesse período de pandemia? Então, Geraldão, o que nós vamos fazer? Quando a gente fala em criar essa diretoria de captação de recursos, ela envolve todo esse cenário, porque ela vai ser uma diretoria que vai ser formada de técnicos e também de políticos dentro dessa diretoria. Nós vamos criar essa diretoria, porque esses técnicos vai estar voltado, quem vai escolher esses profissionais dessa diretoria? A melódica. Com esses eventos de festa, justamente para fazer parte dessa diretoria, porque aí, através das ideias deles, vai surgir as ideias de como nós trabalharmos as festas. Vou priorizar, no meu governo, festas locais. No primeiro momento do nosso governo, não vai ter nenhum grande show, tá? Nós não vamos trazer nenhum grande artista para Viçosa, porque nós temos que voltar à nossa economia local. E se nós investir aí R$500 mil num evento de um cantor a nível nacional, nós vamos estar deixando de investir nos pequenos. E a minha prioridade vai ser investir justamente nisso aí, nos eventos locais. E aí quem vai direcionar todo esse apoio, todo o direcionamento de recursos, vai ser essa diretoria de captação de recursos, que ela também vai atender toda essa necessidade de Viçosa. Nós vamos trabalhar com eventos locais, tá? Valorizar a cultura local, a valorizar o esporte nosso aqui local. Enfim, nós temos aí grandes bufês que estão sendo prejudicados, sabemos disso. Nós temos empresas de laticínio, nós temos empresas aí da cervejaria, enfim, nós vamos estar trazendo todos essas empresas para nós estarmos sentando, dialogando e ver o que é melhor de investimento para com que eles possam gerar renda e gerar emprego para a Viçosa. Entendi. Um adendo da pergunta dele, ele fala da sua opinião neste momento de pandemia. Eu acho que interligando a questão de aglomeração ou não de pessoas, neste ponto. E aproveito para estender que você é um membro do COIS, né, que é o comitê que vem tratando de toda a questão de combate ao Covid em Viçosa. Nesse aspecto, qual é o seu posicionamento para ter eventos por agora? E vou além, normalmente... Então, fique à vontade. Então, Geraldão, eu estou participando do COIS na Câmara Municipal e eu tenho apoiado todas as decisões do COIS. Nós temos um conselho técnico e a gente tem respeitado todas as opiniões e todas as decisões, desde o princípio que eu passei a fazer parte do COIS. Eu acredito, por isso que eu estou falando do meu mandato a partir de janeiro de 2021, que eu acredito que esse ano vai ser um ano mais difícil ainda, e aí a administração municipal, o atual gestor, ele tem que, eu acredito que daqui 60 dias, 90 dias, as coisas já estão mais normalizadas na nossa cidade, assim Deus, a gente espera que isso aconteça, e aí sim o gestor atual, ele já vai ter que tomar medidas emergenciais em relação a todas essas pequenas empresas de evento na cidade. E eu estou falando de a partir de 2021, como que nós vamos trabalhar todos os eventos na cidade de Viçosa. Eventos locais, nós vamos ter eventos em vários bairros da cidade, para nós descentralizar todos os nossos eventos, não só no centro da cidade. Enfim, nós vamos investir pesado nessas que constrói realmente
e que traz os eventos para dentro da cidade, e que aí nós vamos ter a população de Viçosa participando. Com isso, nós vamos fazer uma mega campanha de publicidade, para que a população, nesse momento de crise, ela venha participar de todos os eventos, e com isso venha fomentar aí no gasto dos recursos e gerar emprego, girar o dinheiro dentro da própria cidade. Então, esse é o nosso objetivo. E aí, Geraldão, fica aí também, lógico que com essa equipe que nós vamos estar criando, nós vamos estar buscando os editais na área cultural, tanto a nível estadual como nível de governo, que eu tenho certeza que os governos vão ter que ceder, vai ter que liberar recursos, principalmente para essas áreas que estão sendo mais prejudicadas, e nós vamos ter a equipe preparada justamente para estar captando esses recursos, e vamos investir, aí sim vai ser projeto social, nós vamos fazer todo um trabalho, Geraldão, que com certeza Viçosa vai ganhar, e a nossa gestão ela vai desenvolver muito a parte humana. Nós vamos fazer com que, mesmo sendo evento com bebida alcoólica, eventos de show, mas tudo priorizando o nosso público local, tá? Enfim, assim, é isso que nós vamos fazer. Você comentou até uma resposta anterior da questão do incentivo ao esporte também. E aproveito para fazer uma pergunta do Luiz Flávio Cardoso, conhecido como Lulu, lá do Paraíso, educador físico, e ele contextualiza como ficará o esporte de Viçosa passada essa pandemia, e pegando como referência que os próprios grandes clubes de modalidades de vôlei já demonstram que vão fechar as portas, e como ficaria isso num contexto de esporte local, de esporte em Viçosa? Então, Geraldão, Viçosa está deixando de investir mais de 40% de 4, 5 anos para cá no esporte. Nós estamos deixando de investir. Com isso, nossos projetos sociais esportivos de Viçosa, infelizmente, mesmo antes da pandemia. E agora, após a pandemia, vai ficar pior. Nós tínhamos 10 projetos de escolinha de futebol, hoje nós temos 3 só funcionando no município, mesmo assim com recurso próprio. O esporte, ele está vivendo, o futebol está vivendo de competições isoladas, inclusive lá no Paraíso é uma das competições que está movimentando a cidade. A Liga Esportiva, ela tem feito as competições, a Prefeitura tem feito as competições rurais, com competição rural, tem os JEBs, então, enfim, mas ainda não é o suficiente os investimentos. O nosso objetivo é o que é? É investir no esporte, não só no futebol, mas em todas as modalidades. Nós vamos investir, nós vamos ampliar os projetos para vários dos bairros, para a zona rural, que hoje tem demanda. Exemplo, Buiaé, comunidade quilombola do Buiaé. Hoje nós temos demanda naquela região de abrir uma escolinha de futebol. E junto com a escolinha de futebol, nós vamos levar outras políticas públicas. Nós vamos levar habitação, nós vamos levar horta comunitária. Enfim, porque nós vamos fazer um cadastro de todos que estão participando dos projetos sociais, mas nós vamos inserir também, Geraldão, a família nos projetos sociais. Então, com isso, nós vamos começar a perceber a família que está passando a necessidade com a questão da fome. Nós vamos perceber uma família que tem uma residência que precisa de ser reformada ou construída, porque nós vamos ter um cadastro, e aí nós vamos buscar o fortalecimento desse cadastro nos conselhos municipais. E aí nós vamos fortalecer todos os conselhos. E com isso nós vamos fazer uma política voltada para todas as regiões de Viçosa e levar política pública para onde não tem hoje. E a escolinha de futebol, da onde eu vim, eu tenho uma escolinha de futebol no distrito de São José do Triunfo, nós queremos hoje expandir todo o esporte para Viçosa e todas as modalidades esportivas. E nós vamos investir com transporte, recurso, material humano, enfim, nós vamos dar toda assistência com psicólogo, com assistência social, porque eu vou acompanhar esses projetos de perto. E com isso nós vamos inserir as famílias nos projetos, e através desses projetos, o que vai acontecer? Nós vamos buscar naturalmente a participação da população no nosso governo, com medidas, com ações e reivindicando melhorias de calçamento,
contenção de encosta, porque através dos projetos é que nós vamos conhecer total realidade do nosso município. Antônio Elias, reforça. Porque depois dessa pandemia, o investimento é para ter uma opção de lazer, para aliviar mesmo a tensão das mentes, para que esse jovem não fica numa situação vulnerável, as famílias voltam a ter o ânimo de voltar aí a participar da vida normal, e com certeza o esporte, a cultura, ela é uma ferramenta importante nesse momento. E igual eu já falei, a minha gestão vai ser voltada muito para o desenvolvimento humano. Vamos falar um pouquinho de bastidores, depois a gente volta a falar um pouquinho de administração municipal. Antônio Elias, até recentemente, era membro do PTB, partido do qual eu também fazia parte. E hoje filiado ao Podemos, um partido, digamos, novo na cidade de Viçosa. Como se deu essa sua filiação ao Podemos? Então, o Podemos veio... Foi o motivo de termos nosso partido tomado pelo Fernando Santana, também pré-candidato a prefeito? Muitos podem não saber, recebemos na Câmara a visita do Fernando dizendo que assumiu o partido e o PTB agora está sob minha tutela. Isso te motivou a deixar o PTB? Então, Geraldão, quando o Fernando Santana me procurou no meu gabinete, e falando que o PTB agora era dele, que a comissão provisória era dele, eu não assustei, não. Eu já imaginava que isso ia acontecer. Mas é lógico que faltou um pouco de respeito pelo diretório estadual, de ter nos procurado, de ter passado para nós todas as informações que o partido seria repassado para o ex-prefeito Fernando Santana. Diga de passagem, uma pessoa de uma idônea, uma pessoa bacana, e realmente já conduziu esse partido no passado. Por isso, como ele tem pretensões aí lançou-se pré-candidato, ele quis buscar o PTB. Faltou um pouco de diálogo, até para nós, Geraldão. De repente, a gente poderia estar fortalecendo mais ainda o PTB em Viçosa. Mas aí eu já tinha também tomado uma decisão de ir para o Podemos. O Podemos recebeu um convite do deputado federal Igor Timo, Igor fazendo várias emendas para Viçosa, trouxe 200 mil agora para a área da saúde, 185 mil para hospitais, para ajudar no combate a esse Covid-19. Enfim, já tinha tomado uma decisão, busquei a comissão provisória. Hoje nós temos um partido que nos dá todo o suporte, justamente para nós realizarmos um plano de governo para a cidade, para nós trabalharmos o partido e o candidato também a prefeito de Viçosa. Hoje nós temos deputado federal dentro do partido, nós temos o senador Álvaro Dias, que é o pré-candidato a presidente no partido, nós temos aí a Renata Abreu, que é uma deputada federal também, que é a presidente do partido, nós temos o Romário, um grande aí, nosso tetracampeão de 94, Romário também é do Podemos, e o Igor Timo, que é o presidente estadual. E eu fui para o Podemos justamente porque eu me identifiquei com o partido. O partido era o PTN, Partido Trabalhista Nacional, é um partido que não é nem esquerda e nem direita, é um partido de centro, mas que tem uma ideologia voltada para o desenvolvimento, voltada para a ciência e tecnologia, voltada para as questões sociais de um município, para desenvolver as questões sociais do município, e prega contra a corrupção. Isso que me motivou muito a ir para o Podemos. Você cita vários nomes do Podemos em esfera estadual e nacional. E isso, embora o partido jovem seja novo, a gente percebe uma boa articulação. Tanto é que figura dentro do partido também o doutor Glauco, que neste momento coloca o seu nome também à disposição. Como é essa relação, Antônio Elias, doutor Glauco? Há um diálogo frequente, permanente? Então, Geraldão, para nós foi a maior felicidade do Podemos, foi nós termos filiado o doutor Glauco. Nós contamos hoje com a chapa de vereador, com 23 nomes hoje. São pessoas de várias
comunidade da cidade de Viçosa, de vários segmentos, de vários segmentos aí do meio social, do esporte, da saúde, enfim. Então nós temos uma chapa hoje com 23 nomes, Dr. Glauco faz parte do nosso partido, nós temos também mulheres que podem vir compor também a nossa chapa do nosso partido, nós temos 8 mulheres, temos a Raquel é uma grande amiga já de infância, é uma pessoa que eu tenho um grande carinho e respeito, e com isso a nossa chapa ela tem total condições de vir chapa completa dentro do Podemos, porque a relação com todos lá são excelentes, e com o Dr. Glauco já é uma amizade, já é um carinho, já é um respeito que eu tenho com ele por muito tempo, e uma admiração pelo trabalho que ele faz em Viçosa. Ele atendendo as pessoas lá como defensor público, sempre as pessoas que necessitam, ele tem um respeito muito grande com essas pessoas, ele ajudou a implantar hoje no município de Viçosa a coleta seletiva, e vem fazendo com que esse trabalho venha crescendo na cidade, gerando renda para essas pessoas, então, enfim, ele vem sendo admirado por todos os grupos políticos de Viçosa, e nós tivemos a felicidade, o Podemos teve a felicidade de filiar o Dr. Glauco, e ele é um nome, é uma realidade hoje em Viçosa, e nós realmente podemos hoje, podemos compor uma chapa pura dentro do partido. Então até esse diálogo de um possível chapa puro sangue dentro do Podemos. Sim, Geraldo, mas agora... Geraldo, mas lógico que nós estamos buscando diálogo com todos os grupos políticos em Viçosa, porque é necessário nesse momento, ainda mais que a administração, todo mundo vai estar voltado para essa crise da pandemia, então nós temos que sentar na mesa com todos os grupos políticos de Viçosa, discutir a política local mesmo, ver o que vai ser melhor para Viçosa. O nosso partido, nós temos condições de hoje sentar com pessoas que podem representar a Viçosa, inclusive por isso que eu estou colocando meu nome, pela minha experiência, pelo meu conhecimento, e pela minha capacidade de muitos anos já estar na vida pública. Então, é isso que eu quero deixar bem claro. No nosso mandato, nós não vamos ter essa divisão política na cidade. O Podemos assumir na Prefeitura de Viçosa, nós estamos abertos ao diálogo, sempre eu fui assim, sempre a minha vida pública foi assim, sempre pautada com diálogo e direcionando aí as melhores informações, buscar as informações, buscar conhecimento. A virtude do nosso governo vai ser essa: sentar, diálogo e aí construir uma política sem revanchismo, sem achismo, e com isso nós vamos construir uma cidade aí melhor para todos viver nela. Você até cita a questão de uma possibilidade de chapa puro sangue, como é tratado, mas a gente sabe que a política é muito dinâmica. E embora estejamos a 5 meses das eleições, acaba que muita água deve rolar de agora até as convenções partidárias. Na sua mente, há um vislumbramento do perfil de um vice ou uma vice que não Dr. Glauco? Qual perfil você busca para estar compondo com você essa chapa? E aí a gente faz uma pergunta que habitualmente se responde que sim, mas a gente se vê na obrigação de perguntar. Até pelo histórico de Viçosa, em que os vices não são muito bem, digamos, otimizados pelos prefeitos, são colocados muito em banho-maria. Num governo Antônio Elias prefeito, ele daria incumbências à figura do vice? Qual o perfil dessa pessoa? Então, Geraldão, lógico que nós estamos conversando com todos os grupos políticos de Viçosa, e dentro de cada grupo tem um perfil de vice que nós estamos querendo. Mas lógico que nosso vice que nós estamos querendo, eu já defini, o nosso vice, eu sendo candidato a prefeito de Viçosa, o nosso vice ele vai vir. É uma mulher? Sim. Pode ser uma mulher? Pode. Aí nós já vamos buscar uma mulher que está inserida no meio social, é uma pessoa que tem toda a formação de gestão pública, nós já temos esse perfil dessa mulher para fazer essa composição de chapa. Se nós buscarmos outro vice, tem que ser um vice dinâmico, porque ele vai viver, ele vai trabalhar
lado a lado com nós na nossa administração, e o nosso vice ele vai ter participação total nas decisões do nosso mandato. Inclusive até de compor a equipe técnica e a equipe política que vai administrar a cidade. Então, hoje, se você falar qual é o perfil do seu vice, é um vice técnico, tá? Porque política, o Antônio Elias, o nosso grupo vai saber fazer. Quando você fala de política, o Antônio Elias vai saber fazer, uma opinião sua, e quando você fala que vai saber fazer, é pelo histórico na política de Viçosa, que você já citou quando se apresentou. 15, 16 pré-candidatos. Que avaliação você faz dessa, na minha opinião, dessa elevada quantidade de pretendentes? Vai ter uma peneirada? Então, isso é bom, Geraldo. Eu acho positivo. Mas não acredito que nós vamos ter 15 candidatos. Eu acredito que nós vamos ter aí uma média de 5 candidatos. Tá? Isso para Viçosa é bom, fortalece a nossa democracia e dá direito à população realmente de escolher um candidato dentro do perfil, no momento que de repente nós estamos vivendo, com capacidade para gerenciar essa cidade. E eu volto a dizer, o Podemos vai lançar candidato a prefeito. Então, se tiver 15, eu vou estar entre os 15. Se tiver 5, nós vamos estar entre os 5. Então, isso eu já posso excluir a minha pergunta aqui, de que se você se disporia a abrir mão da candidatura de prefeito e assumir uma candidatura de vice-prefeito. Só assumiria uma candidatura de vice-prefeito, Geraldo, se dentro do nosso partido despontar alguém numa pesquisa, enfim, despontar alguém dentro do nosso partido. Para a gente compor uma chapa de vice com outro grupo político, tem que estar de acordo com a nossa ideologia de trabalho, enfim. Então, nós não vamos, de repente, ir para um grupo político só para, de repente, achar que vai ganhar uma eleição fortalecendo um outro grupo político. Não. Aí, se eu ver que nós vamos para um grupo político, que é onde a ideologia nossa não condiz com o que nós estamos querendo para Viçosa, nós vamos marchar. Nós vamos marchar dentro do nosso partido como candidato a prefeito. Porque no nosso governo, Geraldo, no nosso governo também nós não vamos fazer acordo. Que depois que passar o processo político, a partir de janeiro, nós vamos unir essa cidade. Nós vamos trabalhar com todo mundo, porque nós não temos acordo com ninguém. Hoje nós não temos acordo com cargo político hoje, dentro do nosso partido, dentro da nossa gestão, nós não vamos ter esse acordo político. Inclusive, nós estamos querendo fazer uma administração diferente. Eu queria ter implantado essa administração na Câmara com o presidente, eu não tive condições por causa do tempo, Geraldo. E o formato de administração é diferente. Poder legislativo é diferente de poder executivo. E eu gosto muito de execução, executar obras, executar projeto social, conhecer, porque eu conheço as necessidades da cidade e conto mesmo com a participação de todo mundo. Então nós vamos unir essa cidade, com certeza. Inclusive, Geraldão, tem cargos na administração, porque nós vamos valorizar o servidor. Hoje, muita gente fala assim, nós temos que valorizar o servidor efetivo. Concordo e vou fazer isso. Mas eu também tenho que valorizar o servidor comissionado, porque eu trabalhei 12 anos de comissionado na prefeitura e eu vejo também o valor que o comissionado tem dentro da prefeitura. Então, nós vamos ter uma equipe de comissionado competente, técnica e política, mas nós vamos enxugar a máquina pública, tá? Nós vamos escolher pessoas qualificadas para os cargos e nós não temos acordo. Então, o que nós podemos fazer? Em alguns cargos, Geraldão, nós estamos pensando em fazer, sabe o quê? Até processo seletivo, para realmente colocar pessoas qualificadas em alguns cargos. Fazer processo seletivo para assumir cargo comissionado na prefeitura. Essa é a nova gestão política do nosso país e eu pretendo fazer essa política compartilhada, é uma política voltada mais integração de todo mundo. E aí nós vamos precisar, Geraldão, dessa participação que eu estou vendo hoje na cidade de Viçosa, através dessa pandemia, que é a união que está tendo dos esforços dessa gestão atual e com a união com a Universidade Federal de Viçosa. Então, hoje, é um fator positivo para Viçosa, que a comunidade viçosense sempre critica a não participação da UFV na gestão municipal. E hoje eu tenho uma abertura, um diálogo muito bom
com os gestores da Universidade Federal de Viçosa, e aí é especial o nosso reitor, Demetrios, e eu vou ter um canal aberto de diálogo com a Universidade Federal e com todas as instituições de ensino do nosso município, porque eu tenho abertura de diálogo bom com todos, e nós vamos trabalhar essa cidade voltada aí para o futuro e de imediato já sanar essa questão aí desse buraco que essa pandemia vai deixar com a questão da economia do nosso município. São pessoas que vão vir para a nossa administração para somar. Você entrou nessa questão de... Porque sabemos, Geraldão, que hoje também nós temos nós temos que aproveitar nossas instituições de ensino. Nós temos importantes instituições de ensino no nosso município. Nós temos aí o Centev, que nós temos que aproveitar. Eu acho que nós deixamos muito a desejar nessa relação com o Centev. Acho que nós temos que buscar mais a participação deles nas nossas administrações, ouvir eles mais. A classe empresária de Viçosa é importantíssima nós ouvir ela hoje. Nós temos uma universidade que é uma das melhores do nosso país, do nosso estado, uma das melhores do mundo. Enfim, nós temos que buscar a inteligência, a capacidade desses gestores para dentro do nosso mandato. E isso eu vou fazer. Falando de pontos técnicos, vou aproveitar para tratar de dois questionamentos que vêm dos seguidores. Um é do Flávio, e ele pergunta sobre... Desculpa, quem pergunta é a professora Geice Vilibor, da Universidade Federal de Viçosa, e ela pergunta o que pode ser feito em relação à mobilidade urbana, a melhorias no trânsito de Viçosa. Como encarar esse que é, de fato, um vespeiro da nossa cidade? Então, Geraldão, isso é muito importante, a pergunta ótima. Acho que Viçosa ela já tem que estar alinhar todas as suas ideias políticas com os projetos. E aí é a importância que eu venho falando aqui das instituições de ensino de Viçosa, principalmente da Universidade Federal de Viçosa, porque lá nós temos pessoas capacitadas para nos dar total apoio e condições de implantar na cidade projetos de mobilidade urbana. Nós temos hoje, Geraldão, nós aprovamos o nosso plano de mobilidade urbana. Então, o que é que nós vamos fazer no nosso governo? Nós vamos dar sequência e trabalhar dentro desse plano de mobilidade urbana. Com isso, nós vamos implantar melhorias, nós vamos estar contemplando todo esse plano de mobilidade urbana justamente com os profissionais que vai fazer parte dele. Nós vamos seguir o plano de mobilidade urbana que foi aprovado na Câmara. A Câmara... Com isso, melhorias. Com isso, dentro desse plano de mobilidade urbana, nós temos soluções para o trânsito. Os bolsões viários que nós temos condições de estar construindo, tudo buscando recurso com os ministérios, Ministério de Planejamento, essa equipe, essa diretoria que eu venho batendo na tecla o tempo todo que nós queremos construir dentro do nosso governo. Que essa diretoria que vai ter todo o segmento da nossa cidade, que vai discutir todos os problemas da nossa cidade e vai captar os recursos. Por isso que eu acho que Viçosa ela vai ganhar muito com a nossa gestão. Porque nós vamos abrir todo um espaço para as pessoas que queiram governar junto com nós, vai ter acesso e participação. Você diz da aprovação do plano de mobilidade urbana e eu venho com outro plano não aprovado, o plano diretor da cidade, que inclusive você agora compõe a nova comissão de reestruturação deste plano diretor. E faço uma pergunta do Fernando Chin, representante da imprensa, programa Zip Zap, TV Viçosa, e ele pergunta em relação ao crescimento de Viçosa e a qualidade de vida das pessoas em meio a esse crescimento, justamente relacionando o plano diretor no sentido da cidade crescer e, ao mesmo tempo, oferecer qualidade de vida para as pessoas. É possível equacionar o crescimento da cidade, os interesses do empresariado com a oferta de qualidade de vida, no que se refere à questão geográfica da cidade, à questão de diretrizes?
Sim, Geraldão, nós vamos construir um crescimento sustentável para Viçosa, tá? Onde nós vamos poder estar discutindo toda a melhoria que é o plano diretor, que é um canal aí, que é uma ferramenta que direciona todo um crescimento, toda uma organização da nossa cidade. E aí nós vamos estar... hoje o plano diretor ele foi reprovado. Nós criamos uma nova comissão, e essa comissão ela decidiu retirar o uso e ocupação do solo. Com isso, está mais fácil a aprovação do plano, mas que nós temos nossos vetores de crescimento, que nós temos que buscar novos empreendimentos, fortalecer os empreendimentos que nós temos na cidade, com que eles não venham sair da nossa cidade, que ultimamente nós temos perdido empresas, municípios até menor do que Viçosa, e nós temos que fazer no nosso governo é atrair mais investidores para o nosso município. Com isso, nós vamos gerar mais emprego, aí com isso nós vamos estar tendo uma qualidade de vida melhor, porque, com certeza, mais emprego, mais saúde, mais educação. Com isso nós vamos estar investindo mais na questão de crescimento da cidade mesmo, voltada para o turismo. Acho que nós temos que voltar a discutir o turismo de nossa cidade. Nós temos pontos essenciais na nossa cidade que nós podemos trazer como desenvolvimento para a nossa cidade, para a geração de emprego da nossa cidade, que é o turismo. Com isso a cultura também vai crescer, que vai vir mais investimento do poder privado. E o IPRAM? O IPRAM que é a criação de um escritório que nós temos na cidade, aí, que é o IPRAM, que analisa todos os projetos, e com isso nós vamos estar desburocratizando toda essa ferramenta que as pessoas, que os grandes empresários, principalmente da construção civil, criticam. Nós vamos estar criando ferramentas ágeis para as pessoas ter condições de construir com menos burocracia. E com isso, nós vamos estar arrecadando mais na cidade de Viçosa. Eu dou exemplo de cidades que criou lá o Alvará por um dia e que, com isso, jogou a responsabilidade toda para cima do empresário, do profissional da engenharia, quem é da construção civil, que é eles que têm que apresentar para o IPRAM todo um projeto adequado, todo um projeto que atende aí às leis municipais. Enfim, o IPRAM ele tem que só deliberar, cobrar e organizar a cidade, não ficar corrigindo o projeto. Então, enfim, nós vamos investir muito nesse setor que é o IPRAM na nossa administração, na diretoria do IPRAM, e com isso eu quero voltar a fomentar turismo na nossa cidade. Nós temos muita região bacana na nossa cidade, a zona rural nossa, nós temos muitas regiões bonitas, e nós podemos investir no turismo, enfim, o turismo rural, enfim, nós vamos estar movimentando a cidade, e com isso nós vamos estar fomentando mais emprego para a cidade. Mais emprego para a cidade é, de fato, uma demanda. Você já tratou da questão da mobilidade, né, demonstra ter consciência do momento de crise financeira que vamos enfrentar, mas numa situação de eleito, quais outros desafios você acha que encontraria em sua gestão? Então, Geraldão, nós estamos falando da pandemia, mas nós estamos esquecendo que Viçosa foi castigada com as chuvas de 2019, no início aí de 2020. Enfim, vários bairros e distritos que estão sofrendo com essa falta de estrutura que foi toda destruída aí com as fortes chuvas. Nós temos que voltar também para essa gestão municipal, de já começar logo assim que nós vencemos as eleições, já montar uma equipe e já levantar todos os problemas da nossa cidade com relação à chuva e já iniciar em janeiro, já fevereiro, fazendo todas as obras emergenciais na cidade. Sabemos que vários distritos e vários bairros foram castigados com as fortes chuvas da nossa cidade. Então, esse é um grande desafio nosso. Somente as contenções de encosta da nossa cidade, já que tem um relevo aí,
de muito morro, né? Então nós temos que voltar uma política também voltada para essa situação nossa aí de evitar que todo ano nós sofremos com as chuvas. Falta de captação de água pluvial, encostas que não tem um projeto de contenção. Enfim, nós vamos voltar nosso governo também para essa política. Voltar o governo para essa política de atenção aos que mais precisam é uma consideração importante, mas vamos sair um pouco do escopo do município, do Estado, e falar da conjuntura política no atual momento de pandemia, tendo como base a pandemia. Sua avaliação sobre os atos do presidente da República, Jair Bolsonaro, demitiu 2 ministros, inclusive um ministro da Saúde, além de um ministro braço direito, e os próprios comportamentos dele, como você tem avaliado nesse período a atuação do governo federal? Eu desde o princípio, Geraldão, eu fui a favor das medidas da OMS, da Organização Mundial de Saúde, que é o melhor remédio é o isolamento social. Eu, como governo, lógico que eu não estou no governo desse processo desse Covid-19, estou acompanhando de perto o governo executivo, o executivo local, que é o prefeito Ângelo Scheck, junto com a equipe técnica, tomaram medidas que tinham que ter sido tomadas mesmo, estou apoiando todas as medidas, vai de encontro com a ideia do governo federal, que a ideia do governo federal era de abrir, de não fechar, enfim, jogou a responsabilidade para cima dos governos e prefeitos, a crise que está sendo instalada no nosso país, e nós sabemos que não é por aí. Eu acho que ele tinha que rever, pensar um pouco mais e ter abraçado a causa junto com toda a população nesse momento de pandemia. Era aceitar todo o que foi falado da Organização Mundial de Saúde, os profissionais da saúde nesse momento, que são os nossos agentes, são nossos representantes na frente dessa batalha que nós estamos enfrentando como um cenário de guerra. Tinha que ouvir mais esses profissionais da saúde. Enfim, com isso, com certeza, o nosso país estava mais unido e não estava tendo essa briga política. Que hoje essa briga política eu só vejo prejuízo para o nosso país. Nós não estamos avançando em construção de nada para o nosso país, principalmente na área da saúde. Acho que agora que nós estamos vendo que nosso sistema de saúde é frágil, é fraco, e com isso agora nós estamos vendo que temos que investir muito, e principalmente na atenção primária da nossa saúde. E vem um governo ao contrário a tudo isso. Enfim, é nosso governo, eu torço para que ele ainda tome medidas, junto com a equipe econômica, para tirar o país desse colapso de crise, mas enfim, eu espero, mas eu não concordo com as atitudes dele. Em relação, você falou, estou acompanhando até mais de perto o Poder Executivo Municipal, e logo no começo disse que você faz parte do COS, que é o comitê que vem coordenando o enfrentamento do combate ao Covid. É um ambiente composto por representantes de vários segmentos, no seu caso você representa, enquanto presidente da Câmara, a Câmara Municipal de Viçosa, mas, pelo que se observa, inclusive pelas manifestações do prefeito Ângelo, são todas tomadas de decisões coletivas, a maioria e o técnico que pesam para que lá na frente seja decretado medidas ou não. Você já foi voto vencido lá dentro do COS, qual a decisão você não tomaria e foi tomada, e qual você tomaria, você teria alguma carta na manga que não foi tomada até então? Então, Geraldão, o COS hoje eu estou lá representando a Câmara Municipal, representando a população, já que a Câmara, o vereador, ele representa a população. Enfim, olha só, o COS hoje eu tenho ficado no COS e eu tenho aprendido muito, tenho ouvido muito e aprendido muito com aqueles profissionais de saúde. Eles são pessoas hoje importantíssimas no próximo governo. Essa equipe que está formada no COS, que é a equipe técnica, ela é importantíssima para o novo governo
o novo governo administrar Viçosa, porque dali está saindo várias sugestões para que nós possamos fortalecer mais ainda o nosso sistema de saúde no nosso município, defender mais o SUS ainda no nosso município. E é importante que os planos de saúde também, Geraldão, está junto e está contribuindo muito, investindo muito também. E essa participação da universidade, que assumiu todo o protagonismo, é importantíssimo. Então, eu estou tirando uma lição de vida lá dentro do COIS, estou aprendendo muito, e tudo que eu estou aprendendo lá vai servir como experiência para nós administrar a cidade, principalmente na área de saúde. Agora, o que eu fazia diferente, lógico que hoje eu penso diferente, porque veio de repente e instalou no nosso país o governo Ângelo Scheck. Ele foi sábio nas suas decisões em fechar a cidade, concordei com todas as suas ações, mas enfim, eu tenho certeza, até o próprio Ângelo hoje, ele teria criado lá no início também, da mesma forma que criou o COIS, que é um conselho de operações de emergência à saúde, e um conselho técnico, para deliberar tudo que está acontecendo na cidade, ele também teria criado um comitê de saúde. Um comitê da crise política, da crise econômica do nosso município. E o que está sendo implantado é isso, é crise política e crise econômica. Com isso, esse comitê econômico, o que ele ia fazer? Ele ia trabalhar junto. Aí não ia estar tendo essa demanda agora de aceitar que o comércio permaneça fechado, uns quer que abre, uns quer que, porque a economia está deixando aí um rombo aí com desemprego. Então esse comitê técnico ia estar trabalhando junto com esse comitê de saúde, ia estar avaliando caso a caso e as decisões seriam em conjunta. A Casa do Empresário tentou fazer isso no início, achei louvável, mas não deu sequência nesse discurso, e as decisões do comitê do COIS, elas são decisões muitas vezes deliberativas, mas consultivas. Então, enfim, são decisões que estão preservando vidas, Geraldão. Nesse momento, nós não temos que discordar muito, nós temos que estar unidos a favor da vida. Então, todas as decisões que estão sendo tomadas dentro do COIS, o Ângelo Scheck, o gestor municipal, está acatando, porque lá tem profissionais competentes na área da saúde. Enfim, no momento agora, eu sei que a crise está instalada, mas salvar a vida agora é o momento mais importante. A crise nós vamos depois unirmos todo mundo e superar. O governo Ângelo Scheck tem tomando medidas cabíveis de acordo com suas considerações. Você também que acompanha a vida política há muito tempo, várias gestões citou iniciar-se na época do Scheck. Que nota você dá de 0 a 10 para a administração Ângelo Scheck ao longo desses 2 mais 3, esses 5 anos e meio que está à frente da Prefeitura de Viçosa? Então, Geraldão, eu acho que eu dar uma nota de 0 a 10 para a administração do Ângelo Scheck, seria estar julgando a administração dele. Então eu gostaria de parabenizar a gestão municipal, porque no longo desses anos ele teve um crescimento político, um crescimento que fez a cidade desenvolver, porque a cidade teve uma perca de um prefeito, a morte de um prefeito, ele assumiu como vice-prefeito, e assumiu no momento que Viçosa precisava de um gestor, que sabia da crise política que estava implantado dentro da nossa cidade. Com isso, o Ângelo abraçou a cidade, a população abraçou seu mandato, ele teve 2 anos de mandato excelente, veio para uma eleição e ganhou ela do jeito que ganhou, com 25 mil votos, inédito na nossa cidade de Viçosa. Enfim, com isso, veio os 2 primeiros anos de gestão do Ângelo Scheck. 2 anos difíceis, crise na política, crise no país, mudança de gestão no governo federal, isso tudo gestão do governo estadual, que deixou dívidas, com isso dificultou o trabalho dele em 2 anos, e aí veio muito pré-julgamento em cima da administração dele. Inclusive eu também julguei a administração dele, não estava naquele momento favorável, não estava tendo os investimentos corretos para a cidade. Mas aí veio, de um ano para cá, a gestão Ângelo Scheck.
com as chuvas, enfim, com essa crise toda, com forte chuva no nosso município, o Ângelo superou. Agora veio essa crise, que é a pandemia. O Ângelo está dando um exemplo de gestão, firme nas suas decisões. Isso é muito importante de um governo. O governo tem que ter coragem nesse momento. E no momento de crise, no momento que nós estamos vivendo, principalmente na saúde, que estão perdendo vida aí no Estado, no país todo, no mundo todo, ele está sobressaindo de forma positiva. Então, eu parabenizo hoje o seu governo pelas atitudes que estão tomando nesse momento. Na resposta anterior, você fala da questão de um comitê de crise política em paralelo ao comitê de enfrentamento ao combate. E também, você, nessa resposta, fala de que em alguns momentos foi contra a administração, politicamente falando. Eu achava, Geraldão... O Carlitos Alves colocou meio que entendia como o maior desafio dele justamente enfrentar uma Câmara, os adversários. Está preparado para isso? Então, eu quando eu fiz crítica à administração atual, é porque eu percebi que a administração estava deixando a cidade meio que abandonada. Mas aí, quando vinha o momento difícil, aí aparecia o gestor, que era o prefeito Ângelo Scherk. Então, por isso que nessa crise também de pandemia, ele realmente colocou o seu mandato, o seu nome, e ele foi positivo. Agora, eu vou enfrentar essas questões políticas com muita tranquilidade, porque eu sou muito aberto ao diálogo, eu tenho muita paciência, Geraldão. Eu não sou de tomar decisões imediatas, tá? Enfim, brigar no momento de crítica, eu sou muito difícil brigar no momento de crítica, sou muito difícil perder a cabeça no momento de crítica, sou muito centrado e acredito no objetivo, e o objetivo que eu tenho é de vida e fazer o melhor para Viçosa. A Câmara Municipal, de que forma que nós vamos trabalhar com a Câmara Municipal? Eu sou vereador, sou presidente da Câmara Municipal, mas já tive também do outro lado, no Executivo. Fui chefe, fui diretor, e eu lidei muito com o vereador. O vereador, ele vem de bairro, ele vem da dificuldade dos bairros, sendo cobrado todo momento pela população, porque muitas vezes confunde o trabalho do vereador. O vereador está lá para legislar, fiscalizar, e a população, lógico, e é direito da população cobrar calçamento, cobrar rede pluvial, enfim, tudo isso é importante. E eu vou saber lidar. De que forma? Eu vou abrir as portas para a Câmara, nós vamos trabalhar junto. Qualquer obra que um vereador cobrar, nós vamos estar com a nossa equipe técnica, falando para ele se pode ou não, o que vai ser investido naquela região que é do vereador. Enfim, nós vamos abrir as portas e vamos ter diálogo com a Câmara Municipal. Hora nenhuma, nós não vamos desrespeitar o trabalho do vereador. Nós vamos valorizar o trabalho do vereador e trabalhar em harmonia e trabalhar junto, porque os poderes têm que dar sequência, porque um depende do outro, e a Câmara Municipal para Viçosa, ela é importantíssima, porque nós temos votado projetos, Geraldão, que tem feito a diferença na nossa cidade. Tem obras na cidade que está acontecendo graças à Câmara Municipal. Nós temos vários recursos de emendas que está vindo para Viçosa graças à atual gestão dessa Câmara, porque os vereadores têm essa abertura de captar recursos de emenda. Inclusive o senhor, Geraldão, o senhor captou agora 60 mil de emenda que nós trabalhamos junto para o lado dos velhinhos. Então, esse modelo de política que nós temos que trabalhar unidos e cada um, dentro do seu segmento político, dentro da sua liderança política do Estado, do governo federal, buscar o recurso e nós abrimos as portas para estar recebendo esse recurso. Também eu tenho aqui parabenizar a gestão municipal, que ela faz isso muito bem. Eu só não acho que ela faz melhor, porque poderia ter uma equipe para canalizar os recursos e direcionar para as necessidades, urgência e emergenciais para estar atendendo a cidade, que muitas vezes atende a questão política e deixa as emergências e as urgências para fazer depois. Muito bom, Antônio Elias. Agradecendo desde já a nossa audiência, agradecer aos parceiros, Café Universitário, Viçosa Beer, a Artesania, a São Geraldo. Suas considerações finais, boa noite aí, 20 segundos, ele é todo seu. Obrigado, Plínio. Geraldão, eu que agradeço. E outra,
a população de Viçosa me conhece. Ela pode acreditar no meu governo, ela pode acreditar na nossa equipe que nós vamos construir para Viçosa, e juntos podemos mais. E vamos fazer uma